A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Ao longo da história, Ribeirão Preto ficou conhecida como a capital do agronegócio. A cidade é centro da mais importante região produtora da cana-de-açúcar do país, mas a fama veio com o café no início do século passado. Nas últimas décadas, no entanto, um novo setor foi se consolidando paulatinamente. Com a chegada da USP e de outras instituições de ensino superior, o negócio promissor despontou. A saúde saiu da sala de atendimento hospitalar e da sala de aula na academia, foi parar na sala de informática. A união desses dois setores gerou uma diversidade de empreendimentos de inovação tecnológica. Nos últimos anos, impulsionada pelo Supera Parque de Inovação e Tecnologia, que funciona aqui no campus. Para discutir esse assunto atual, dinâmico e que, mesmo com o país em crise, gera renda e emprego, vamos falar com Dalton Marques, gerente de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico da FIPASE, a Fundação Instituto Polo Avançado de Saúde. É bom lembrar que a Supera é o parque que surgiu da parceria entre a FIPASE, a USP, a Prefeitura de Ribeirão Preto e o Governo do Estado. Aqui no estúdio também Eduardo Ciccone, gerente do Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto. Para a gente começar, eu gostaria que vocês fizessem uma pequena análise de como é Ribeirão Preto, ao longo de sua história, ser uma capital do café, depois da cana-de-açúcar, do agronegócio, enfim, e de repente vem aí, por um outro lado, despontando como uma cidade inovadora tecnologicamente, né? Quem fala primeiro? Dalton? Ok, posso falar. É interessantíssimo isso, né, quando se pensa em Ribeirão Preto como referência na área de cana-de-açúcar, do setor sucroalcooleiro. Mas na nossa cidade, propriamente, a gente não tem nenhuma usina de açúcar e álcool, né? Na verdade, o que acontece é que Ribeirão acaba se transformando no polo de uma região que é muito forte nesse setor. Aqui estão sedes de grandes indústrias, né? Normalmente as pessoas que trabalham no setor têm aqui outros negócios também. Então, de fato, o dinheiro do agronegócio gira muito em Ribeirão Preto. Mas a gente não pode esquecer que Ribeirão tem uma vocação científica e tecnológica muito forte também, né? E essa própria vocação científica e tecnológica está ligado à história da Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina, uma das mais antigas do país, e dos diversos cursos que foram surgindo depois dentro da Universidade de São Paulo e até outras universidades particulares que também foram surgindo na região. Então, quando se pensa, ok, Ribeirão Preto é referência em quê? Ribeirão Preto, de fato, tem a história ligada ao agronegócio. Ribeirão Preto é uma cidade fortíssima no setor de serviços, mas cada vez mais o empreendedorismo tecnológico vem ganhando força. Uhum. E Ribeirão continua sendo uma região muito forte, né, no agronegócio, mas se você olhar, ela é muito forte no setor produtivo, na parte de produção, né? Ela não é tão forte assim no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento de pesquisa, né? O Parque Tecnológico ele vem tentando incentivar, né, e auxiliar nesse desenvolvimento tecnológico voltado também para o agronegócio. Isso é interessante você falar, quer dizer, de repente a inovação tecnológica, a pesquisa tecnológica que ganhou força linkada, né, estimulada pela área da saúde, mas também ela volta os olhos para o setor do agronegócio. Sim. No próprio parque a gente tem algumas empresas que já desenvolvem produtos ou tecnologias voltadas para o agronegócio. Então, apesar de, se você pensar no Centro de Desenvolvimento Tecnológico, ele está hoje muito mais focado em Piracicaba ou mesmo Campinas. Tá? Ribeirão é uma região muito forte, muito grande na parte de produção. Né? Mas isso, pelo fato de ser forte nessa área de produção, o desenvolvimento tecnológico acaba vindo como uma consequência dessa produção também. Por que a academia na área da saúde estimulou a criação e a inovação e a criação de produtos odontológicos para o mercado? Como que surgiu isso? O setor da saúde ele é um setor que, embora a gente venha passando ali pelos últimos meses, anos de crise econômica, mas a gente costuma dizer que as pessoas não param de ficar doentes, né? E quando a gente observa até a própria pirâmide etária brasileira, ou do mundo como um todo, o envelhecimento da população é cada vez maior. As pessoas vivem mais. Como as pessoas vivem mais, elas acabam demandando também serviços de saúde e tecnologias em saúde. Então, a própria universidade, a própria academia vai buscando formas de cada vez mais trazer qualidade de vida e resolver problemas que são problemas recorrentes de saúde pública, do envelhecimento da população, de doenças crônicas.
E um pouco do papel nosso lá na FIPASE é justamente ajudar a dar vazão a essas pesquisas para que se transformem em tecnologias. Uma vez eu vi uma frase que eu achei excelente, que é: a tecnologia é a pesquisa que gera nota fiscal. Então, quando uma pesquisa é capaz de se transformar em um produto que vai ser vendido, que vai chegar ao mercado de trabalho, ao mercado consumidor, significa que as pessoas estão usufruindo do resultado daquela pesquisa científica. Acadêmica. Exatamente. Então, um pouco do papel nosso no Parque Tecnológico é exatamente ajudar a dar vazão, ajudar com que projetos bons que surgem dentro da universidade consigam superar essa barreira, essa lacuna que existe até chegar no mercado. Isso aí também fazendo a interface da academia com a cidade, com a comunidade, né, com o empresário, né? Porque a gente tem muita resistência ainda de ver o setor produtivo, né, o setor empresarial, financiando pesquisas dentro da universidade. Como é que está isso? Até tem um dado recente que saiu, inclusive, da BDI, né, que a gente vê que o investimento do setor privado em inovação ele é muito pequeno comparado ao investimento que é feito com recursos públicos. Hoje, no Brasil, o Brasil, comparado a outros países, ainda é um país que está muito aquém em termos de inovação, né, principalmente inovação tecnológica, e boa parte dessa inovação ela é financiada com recurso público, seja pelos seus órgãos de fomento, FAPESP, FINEP, CNPq, assim por diante. E o nosso papel no Parque Tecnológico é fazer essa conexão entre a academia e o setor produtivo. E a própria universidade mostra um pouco dessa vontade dela de se aproximar cada vez mais do setor produtivo. Tanto é que a universidade ela faz parte de várias ações de implantações de parques tecnológicos nos seus campi. E aqui Ribeirão foi o primeiro exemplo aí de um parque tecnológico instalado dentro de uma área da universidade. Como é que está a questão de legislação para você atrair o empresário para investir na academia? Falando em termos do parque tecnológico, existe todo um marco regulatório que é um marco do regulatório do Estado, um marco legal do Estado. E isso começa com a criação lá atrás de um sistema chamado Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, em que esse sistema faz com que cada iniciativa de parque tecnológico tenha que se credenciar, caso queira ter acesso a recursos públicos do Estado, ele tem que fazer um credenciamento junto a esse sistema de parques tecnológicos. Hoje esse sistema se transformou para SPAI, Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, e aí, para que o parque consiga fazer esse credenciamento, tem uma série de exigências que são colocadas aos parques tecnológicos. E uma dessas exigências é a necessidade de cada município criar a sua lei de inovação. Sim. Então, Ribeirão Preto tem uma lei de inovação que, no nosso caso, ele isenta por um período o recolhimento de IPTU, reduz o ISS para o piso mínimo, que é 2%, tá? E também, em termos de legislação estadual, a gente tem o decreto Proparques, que você permite com que empresas que possuem crédito acumulados de ICMS possam utilizar esse crédito acumulado para a construção do seu prédio dentro de um parque tecnológico ou para a construção, a montagem de um laboratório, compra de equipamentos, enfim, tem uma série aí de possibilidades de utilização desse crédito de ICMS. Mas é específico para empresas que estão instaladas em parque tecnológico. Dalton. Eu queria só complementar que existe uma lei, que é a Lei de Informática, que ela prevê descontos no IPI de produtos que incorporem tecnologias da informação e comunicação, e isso passa também por produtos na área de saúde, eletromédicos. E a empresa que é beneficiária da Lei de Informática, ela cria algumas obrigações de investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. E dentre essas obrigações, existe a obrigação de investir externamente em pesquisa e desenvolvimento. E esse investimento externo pode ser com aquisição de serviços ou projetos de parceria em desenvolvimento com universidades ou centros de pesquisa. Então essa é uma ferramenta interessante. Bacana, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do USP Analisa. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta.
Bom, estamos de volta do USP Analisa, falando hoje sobre inovação e tecnologia. Dalton, vamos falar de APLs? Vamos lá. Primeira coisa, esclarecendo o conceito de APL, né? Arranjo produtivo local é o que no Brasil se denomina o que o mundo inteiro chama de cluster, né? O próprio Michael Porter criou essa denominação, que é quando você tem numa região uma concentração de empresas de um determinado segmento, e aí existe cooperação, existe uma governança, existem estratégias pensadas para desenvolver aquele setor. Para ficar um pouco mais fácil o entendimento, faz parte das atribuições de um governo estimular o desenvolvimento econômico de setores. E aí como é que ele escolhe onde ele vai criar estruturas ou programas de formação de mão de obra, laboratórios para apoiar determinados setores? Ele vai criar essas estruturas onde existe uma concentração de empresas daqueles setores. Exemplo muito óbvio é o setor de calçado em Franca, setor aeroespacial em São José dos Campos. E aqui em Ribeirão Preto a gente tem 2 APLs reconhecidos pelo governo estadual e governo federal, que é o APL da Saúde e o APL de Software. No APL da Saúde são aproximadamente 200 empresas com perto de 5 mil empregos diretos. Quer dizer, são empresas que fabricam produtos? Exatamente, fabricam produtos. Aquilo que a gente conversou no primeiro bloco, as empresas que vêm aqui, olha, que faz a pesquisa acadêmica, que se transforma, emite nota fiscal. Isso, exatamente. São empresas que fabricam produtos que vão de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos, até produtos cosméticos, de higiene pessoal, produtos de fármacos e biotecnologia, produtos de saúde animal, e tem importantes empresas na nossa região. E aí o que a gente faz lá no Parque Tecnológico é propiciar um network dessas empresas, propiciar capacitação, ajudar a superar aspectos regulatórios e gargalos de fiscalização, de regularização de produtos, registros e tudo mais. Quer dizer, só na APL da Saúde são cerca de 200 empresas que geram cerca de 5 mil empregos, é isso? É um número bastante relevante. Para uma cidade de 600 mil habitantes, é impactante, não é? Per capita é onde se tem mais empresas nessa área de saúde em todo o Brasil. Olha lá. E aí a gente tem um outro segmento importante também, que é o APL de software. São quase 100 empresas na região. E aí quando eu falo empresa, não estou dizendo de manutenção de produtos de informática, de computadores, nada disso. Estou dizendo de empresas fabricantes, desenvolvedoras de software. E essas empresas empregam próximo de 2 mil pessoas na região. Tem empresa aqui em Ribeirão Preto, desse segmento de software, que emprega quase 500 pessoas, né? A gente não costuma ter Ribeirão como referência nesse segmento, mas ele é sim referência nesse segmento. E a cidade não sabe, a capital do agronegócio não sabe disso, não tem conhecimento disso? Falta visibilidade, Eduardo, para isso ou não? Acho que sim, né? O Ribeirão ele é conhecido como, nacionalmente como a capital do agronegócio, mas também é muito reconhecido como um polo muito forte no setor de saúde, né? E mais recentemente, na verdade, desde 2004, né, também vem se desenvolvendo muito nessa área de tecnologia da informação. Sei. Tem alguns dados interessantes até para a gente trazer. Ribeirão Preto foi escolhido ano passado pelo Endeavor, que é talvez a instituição mais renomada no mundo de estudo de empreendedorismo, como a 10ª cidade mais empreendedora do Brasil, né, à frente de muitas capitais. E existe um outro ranking, que é o ranking da Urban System, que analisa cidades inteligentes, ou seja, cidades que pensam seu desenvolvimento, que utilizam tecnologias da informação e comunicação, e Ribeirão Preto está entre as 20 mais do país. Sim. Então, ok, tem muita tecnologia, muita inovação sendo desenvolvida, não só por nós do Parque Tecnológico, pela própria agência USP de inovação e outros parceiros aqui em Ribeirão Preto. A crise chegou nas APLs, não? A crise chegou, enfim. Nos APLs. Por mais que, por exemplo, o setor de saúde, como eu comentei, né, é um setor um pouco menos sujeito à crise, porque as pessoas continuam envelhecendo, as pessoas continuam ficando doentes, o poder público precisa continuar investindo em saúde, mas os investimentos foram retraídos. A gente percebeu uma diminuição no ritmo de compras, de lançamento de novos empreendimentos, hospitais, laboratórios, consultórios. Então, a crise chegou, ok? O que a gente vem tentando fazer com esse setor é estimular uma participação internacional cada vez maior. A gente tem, por exemplo, uma agenda de feiras, das quais a gente leva as empresas para participar conjuntamente, coletivamente, dividindo custos, compartilhando experiências, e dentre essas feiras existe a Feira Médica em Düsseldorf, que é a maior feira do mundo nesse segmento de saúde. Então são ações que a gente vem fazendo para tentar superar esse momento de crise da economia brasileira. Exportação, como é que está? A exportação, existem algumas empresas que têm uma presença bastante forte no exterior, principalmente as grandes empresas da região. As pequenas empresas, elas ainda têm um gargalo regulatório.
explicando isso. Para você vender um produto da área de saúde, é preciso que você registre o produto. E o mercado exige uma série de certificações. Por exemplo, na Europa tem a certificação CE. Nos Estados Unidos é preciso regularizar na FDA. E para você regularizar um produto é muito caro. Então também existe um trabalho de base para que os produtos saiam já produzidos de acordo com as normas e facilite esse processo de regularização. Legal. Nesse imbróglio todo, eu gostaria de falar como é que porque quando se fala de transformar produto acadêmico em pesquisa acadêmica em produto, né, processamento de fabricação, você precisa ter, digamos assim, a patente desse produto. Essa pesquisa precisa se transformar numa patente, precisa adquirir uma patente. Como é que está essa legislação? Como é que está esse processo? A gente sabe de casos aí de patentes que demoram 10 anos a serem concedidas, né, para um processo lá dentro. Isso ainda é um gargalo que a gente tem aqui no Brasil, né? O tempo que você tem entre o depósito, entre o pedido da patente até que ela seja concedida. O que a gente procura fazer lá no âmbito do Parque Tecnológico dentro do Parque Tecnológico, nós temos um núcleo de inovação tecnológica, né, que é um escritório responsável por auxiliar as empresas que estão no Parque Tecnológico a buscarem não só o desenvolvimento tecnológico, como buscar recursos, como também trabalhar essa questão da propriedade intelectual. E muito também em parceria com a Agência USP de Inovação, porque boa parte dos projetos que nós temos no Parque Tecnológico são advindos aí da universidade. Uhum. Né? Então, o nosso NIT tem uma aproximação muito grande com o NIT da universidade para que os dois trabalhem conjuntos para a busca aí do pedido da propriedade intelectual. Mas isso ainda é um gargalo por uma falta de condição do próprio INPI em termos de quantidade de pessoas que eles têm para poder analisar. Saber, o INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Isso. É um órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, não? Acredito que sim. E eles têm uma quantidade de pessoas para analisar os pedidos de patentes que são submetidos ao INPI que é insuficiente para analisar esse total. Nós temos o pedido de patente, ele é feito não só por pessoas residentes no Brasil, ou por empreendedores brasileiros, como também empreendedores de fora do Brasil. Bacana. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Voltamos para o terceiro e último bloco com uma correção. A gente comentou no bloco anterior que o INPI era vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e não é. É vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, não é isso? Isso. Bacana. Vamos falar um pouco do Superaparque Tecnológico aqui em Ribeirão Preto, que, pelo visto, é responsável aí por transformar a cidade de Ribeirão Preto num polo de software, a 10ª cidade segundo o ranking Endeavor, das mais empreendedoras do país. Isso. A história do Superaparque, ela é recente, é de 2014, a inauguração do Parque Tecnológico, mas os trabalhos nossos da FIPASE e que geraram as âncoras que hoje estão no Parque Tecnológico são muito mais antigos, né? A FIPASE ela surgiu em 2001, na época a ideia era ter uma fundação que aproveitasse essa vocação científica do município para a área de saúde e fizesse com que isso se transformasse em desenvolvimento econômico no apoio a empresas. Em 2003 surgiu a incubadora, que foi a primeira âncora nossa, o primeiro trabalho nosso, que era para justamente pegar bons projetos e ajudar com que eles chegassem ao mercado. Hoje, dentro do Parque Tecnológico, a gente tem como âncoras principais a incubadora de empresas e o centro de tecnologia. O número de empresas já dentro do Parque Tecnológico hoje é de 53, é um número bastante relevante. Desde que a gente inaugurou o parque em 2014, mais do que dobrou esse número de empresas ali dentro do parque. E a parceria da FIPASE com a universidade ela já é antiga, né? Porque a incubadora em 2003, como o Dal estava falando, ela foi criada dentro da universidade. Então ali a própria universidade já mostrava o interesse dela em aproximar
né, do meio empresarial e também de transformar parte das suas pesquisas, dos seus projetos que são desenvolvidos aqui na universidade em empresas, em empreendimentos. Então, aí desde 2003 a gente começa numa área pequena com 375 metros quadrados, com uma capacidade para atender 10 empresas, e aí de lá para cá isso vem, são vários esforços que foram despendidos ao longo desses anos que culminou com a criação do parque. O parque ele começa a sua construção em 2012, né, e ele é inaugurado em 2014. Então, nesses 2 anos, muitos eventos aconteceram, né, no parque, foram mais de 1.600 pessoas em 2015 que passaram pelo Parque Tecnológico, mais de 250 turmas de graduação e pós-graduação que visitaram o Parque Tecnológico ou que desenvolveram alguma aula ou algum evento no Parque Tecnológico. Então foram mais de 80 eventos que aconteceram, seja eventos do Parque Tecnológico ou eventos em parceria aí com os principais atores aí do ecossistema aí de Ribeirão Preto. Você fala que as 53 empresas, aqui o dado do Superaparque, faturaram em 2015 cerca de 10 milhões de reais. Isso é muito, é pouco? Como é que vocês analisam esses dados? São empresas nascentes, né? São o que a gente chama das startups, né? Certo. Então, muitas dessas empresas ou dessas ideias, na verdade, chegam no Parque Tecnológico, chegam na incubadora, simplesmente como uma ideia, né? Então, eu tenho um aluno, um ex-aluno de pós-graduação ou um empreendedor que ele chega para fazer parte do processo seletivo da incubadora e ele não tem a empresa aberta ainda. Então ele tem simplesmente uma ideia e essa ideia ela precisa ser validada, ela precisa ser desenvolvida, precisa ser construído o modelo de negócios dela, e aí esse modelo de negócio precisa ser validado para depois ser escalado, entrar na fase de desenvolvimento. E aí só depois de tudo isso é que ela vai começar a faturar. Né? E lembrando que a gente tem aí em torno de 51% dos projetos que entram na incubadora é do setor de saúde, ou seja, a maioria é do setor de saúde. E aí o setor de saúde ele tem um ciclo de desenvolvimento maior, né? Seja da parte de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, como o Dalton comentou no outro bloco, na parte de certificação ou de registro desses produtos. Né? Então você tem um tempo maior de desenvolvimento dos produtos que são dos setores de saúde. Então, por ser empresas nascentes, esse faturamento está dentro do esperado. Qual que é a perspectiva para 2016 aí? 2017. 17, desculpa. Isso. Olha, a gente abre 2 processos seletivos por ano, então agora já no início de fevereiro a gente vai ter um novo processo seletivo para receber novas empresas no Parque Tecnológico. A nossa expectativa é terminar esse ano com um número próximo de 60, 62 empresas dentro do Parque Tecnológico. Certo. Eu gosto muito da analogia, quando se fala da incubadora, que é pensar na incubadora neonatal mesmo. A incubadora neonatal de um recém-nascido, ela é necessária em uma situação de uma criança que nasce prematuramente. Né? Ela não tem condições de sobreviver sozinha no ambiente. Uma empresa em setores de alta tecnologia, em que o tempo de desenvolvimento é muito longo, também vão precisar de um ambiente protegido. Esse é o papel da incubadora de empresas. Bacana. Existe um dado do Sebrae, em termos de taxa de mortalidade, que hoje em torno de 60% a 70% das empresas que nascem morrem nos primeiros 5 anos de vida. Né? E o objetivo da incubadora é justamente inverter essa lógica. Né? Então, o que o Dalton falou, você tem que pensar como uma incubadora neonatal. Ela vai cuidar da empresa nos primeiros anos de vida, para evitar com que ela faça parte dessa estatística da taxa de mortalidade. Se você elaborar essa pesquisa dentro das incubadoras, né, você vê que esse número ele é invertido. Né? Então, 30% de taxa de mortalidade dentro de uma incubadora e 70% de taxa de sobrevivência. Legal. Agora, em termos de perspectivas do Parque Tecnológico para 2017, né, que nem nós temos lá como âncoras tecnológicas, né? Nós temos aí o Centro Tecnológico, nós temos a incubadora de empresas, tem o Sevna Seed, que é uma aceleradora de empresas que está dentro do Superaparque. Né? O que a gente espera para 2017? O nosso Centro de Tecnologia ele acabou de ser acreditado pelo Inmetro, né? Então a gente conseguiu a acreditação da norma 60601 e da norma particular de bisturi e norma geral de segurança elétrica e desempenho, e também da norma de usabilidade. Então, agora o parque, o Centro Tecnológico, ele está preparado para prestar serviço e para fazer certificação dos equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos que vão ser lançados aí pelas empresas, não só de Ribeirão, mas da região, como do Brasil
todo, até a empresa de fora, se quiser entrar aqui no Brasil. Então, é ampliar o nosso escopo de serviço. São 7 laboratórios que nós temos hoje dentro do Parque Tecnológico. E também tem uma outra área, que é uma área de 150 mil metros quadrados, dentro dessa área do Parque Tecnológico, que nós vamos iniciar a urbanização dessa área para receber, aí sim, empresas de médio porte e de grande porte, para que elas possam se instalar em lotes individuais. Dá para se fazer uma projeção para daqui a 10 anos, não? Porque pelo que você está falando aí, as coisas vão crescendo e vão se ampliando. Daqui a 10 anos a coisa vai estar um monstro, né? Você ter uma ideia, hoje nós estamos com 53 empresas, existe uma expectativa de, para o ano que vem, a construção de um centro de negócio, um centro empresarial, que aí seria um prédio, né? Esse prédio ele pode ter em torno de até 10 andares, e aí, se você constrói um prédio e consegue ocupar a sua capacidade máxima, você triplica o número de empresas dentro do Parque Tecnológico. Além disso, a gente já vem conversando com outras empresas, né, ao longo de desde 2014, a sua inauguração, até o final do ano passado, nós conversamos com mais de 175 empresas que possuem interesse ou tiveram interesse em conhecer o parque para poder se instalar aqui. Então, a projeção para 10 anos é que a gente tem aí em torno de 60%, 70% de capacidade aí do parque ocupada. São 126 lotes, né, para você ter uma ideia, sendo que nesses lotes você pode ter prédios de até 10 andares. Bom, infelizmente chegamos ao final do USP Analisa de hoje. Quero agradecer a presença aqui no estúdio de Dalton Marques, gerente de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico da FIPASE, a Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde, e também a presença de Eduardo Ciccone, gerente do Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação, Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone.